Irmãos, hoje a pregação que eu trouxe, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a liberdade cristã. Para isso, gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, até o versículo 17. A sensualidade é condenada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então é bastante interessante esse versículo. Esse primeiro de todos, né? Mas o 12 me chamou muita atenção. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele condena a sensualidade. E a igreja aqui de Coríntios, bem provável que alguns dos membros utilizavam como se fosse um lema, um pretexto para pecar. Tudo me é lícito. Quando a gente olha essa primeira parte do versículo, todas as coisas me são lícitas, como se todas as coisas fossem permitidas. E se a gente for notar, o ser humano, tudo é lícito assim, entre aspas. Porque se nós chegamos até aqui, mas se os irmãos quiserem se levantar e ir embora, alguém vai impedir? Ninguém vai impedir. Se alguém quiser sair daqui, fazer algo gravíssimo, mas vai da consciência de cada um. Viemos aqui para adorar o Senhor, não viemos aqui só para passear. Viemos aqui com um objetivo: adorar o Senhor, louvar o Senhor, aprender da sua palavra. Todas as coisas me são lícitas. Lícito, mas vamos pensar, é uma liberdade. Mas e quando comparamos com o mundo? Comparamos com o que é lícito no mundo? O exemplo do álcool e do cigarro, que é algo lícito, mas é algo que destrói a saúde. As pessoas perdem suas famílias, as pessoas pecam, as pessoas perdem seus sentidos. Isso é algo bom? Isso é horrível, irmãos. Quando passa um comercial na televisão, as pessoas felizes, uma falsa felicidade, uma falsa liberdade. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele ainda no versículo 12, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nesse versículo, a Bíblia vai ter pontos que não vai falar assim, é proibido você fazer algo. Mas se a gente observasse todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, então a gente pode usar esse versículo para tudo que a gente for fazer. Será que realmente isso é lícito? Será que realmente isso convém? Convém o quê? Convém agradar o Senhor, convém fazer sua vontade. Não convém nós realizarmos os desejos da nossa carne, que através do batismo a gente tem que lutar contra isso. O velho homem, morreu o velho homem. Então é interessante, irmãos, mas nem todas convêm. 1 Coríntios capítulo 10, um pouquinho mais para frente, versículo 23. Então temos os limites da liberdade cristã, temos limites. E o Senhor quer que tenhamos limites mesmo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha só que interessante. Nem tudo aquilo que parece ser bom vai nos edificar. Ao contrário, vai nos destruir. Ao contrário. Voltando, versículo 13. Os alimentos, 1 Coríntios 6, versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Um estômago vazio, ele não fica em pé.
e também um alimento na mesa, se não tiver ninguém para comer, para que aquele alimento? Então os dois têm que estar unidos, certo? Mas também, irmãos, o nosso corpo, a nossa vida para o pecado, isso não é uma união boa. Isso é uma união que não agrada a Deus. Mas o nosso corpo, nós que se rendemos a Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, somos membro desse corpo. Isso sim vai fazer total diferença. Então é interessante aqui que nesse versículo fala que Deus destruirá tanto este como aquele. Realmente, quando um alimento, por mais que você compra no mercado, deixa fora da geladeira ou você preserva aquele alimento ainda ele acaba se estragando. E a nossa vida também. Quanto mais vamos envelhecendo, estamos chegando perto da sepultura. E um dia sim, morremos fisicamente, nosso corpo vai, né? É lama, vira lama, enfim. Mas não é só sobre isso. A nossa vida não termina aqui. O céu, a glória eterna que está preparado para todos nós. Versículo 13, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não destinou a nós para o pecado, mas santo, para ser santo como Ele é santo. Quando Deus deu liberdade ali para Eva, Deus deu liberdade para Adão, mas infelizmente eles erraram. Versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Isso deve estar dentro dos nossos corações, como uma esperança viva. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Paulo fala aqui que ele não ia pegar algo que é santo e vai colocar no pecado, vai se misturar com o pecado. A nossa vida não pode ser uma vida de mistura com o pecado, de coisas ruins. Mas a gente sempre tem que procurar o que é santidade, buscar viver uma vida que agrada a Deus. Versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Aqui ele dá exemplo de um homem que se une com a prostituta. Mas é interessante também que a gente pode tirar esse primeiro versículo, o versículo 12, sobre todas as coisas me são lícitas, como ele colocou sobre o próprio pecado aqui, a mulher prostituta, que o homem se envolve, eles vão se tornar um só. Mas tem algo lícito. Do quê? Quando o homem se casa com sua mulher. É algo lícito, é algo lindo que Deus fez. Olha só como Deus é poderoso. Deus deixou algo bom, mas o inimigo quer perverter tudo que é bom de Cristo, para arrastar a pessoa automaticamente para o inferno. Então aqui ele deixa se a pessoa se une ao pecado, ela está se unindo ao diabo, literalmente. Claro que pecamos, erramos, mas devemos nos arrepender. Porque no versículo mais à frente, versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando nos unimos com o Senhor, a aliança, né? A igreja de Coríntios aqui, eles não estavam mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. E nós também, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça do Senhor. Não. 1 Coríntios capítulo 12, irmãos, um pouquinho mais à frente, versículo 27. Não somos qualquer um. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Olha só, onde Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para fazer parte do corpo dele. Olha que lindo. 1 Coríntios capítulo 3, voltando, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Olha só, nós somos sagrados, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós entramos para a família da fé. Olha só, às vezes a gente
por mim mesmo, eu falo por mim mesmo, passo momentos ruins, mas nós somos sagrados para Deus. O nosso corpo tem que ser sagrado, tem que ser o templo consagrado ali para o Senhor, não esse prédio. Daqui a pouco esse prédio vai estar vazio. E nós, vamos sair cheios ou vazios daqui? Hebreus capítulo 12, irmãos. Versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tanta oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Então, no versículo 11 vai falar ali dos heróis, né? Os heróis da fé, vai falar de Noé, vai falar de Abraão, enfim, Moisés, homens de fé. Mas muitos irmãos em Cristo já faleceram, muitos irmãos em Cristo já estão na sepultura, esperando a volta do Senhor, esperando ser ressuscitado. E nós também temos essa esperança que se o Senhor não voltando em breve e nós falecemos, vai chegar esse momento do Senhor buscar a sua igreja. E nós temos essa esperança de ser ressuscitado com o Senhor. Mas tem uma grande nuvem de testemunhas. Os anjos também estão olhando para nós. O Senhor está olhando para nós a todo momento. Então devemos o quê? Tirar tudo aquilo que nos prende, o pecado. Ninguém consegue correr com a mochila. É difícil. Eu já corri, mas não é a mesma coisa de você correr sem uma mochila. Não é a mesma coisa. Se você corre livre, você tem mais disposição. Agora, se corre pesado, com cargas, é difícil a corrida. Temos uma carreira, irmãos, que é estar com o Senhor. Porque tudo isso aqui vai passar. Por isso que devemos olhar firmemente para o Senhor Jesus, que em troca da alegria, Jesus veio à terra, suportou tudo, mas a maior alegria dele é a salvação para nós, a redenção do nosso pecado, a justificação. Então devemos olhar para o Senhor, para que nós não fadiguemos, desmaiemos. 1 Coríntios, capítulo 1, irmão. Vamos voltar mais um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Voltamos para 1 Coríntios de novo. Estamos falando da igreja de Coríntios, que havia muitos problemas lá. Inclusive, esse versículo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Porque uns falavam que eram de Paulo, outros de Apolo, alguns irmãos de Cefas, e não é assim. E Paulo deixa bem, ele explica ali, Jesus não foi dividido. Jesus é um só, e ele morreu por todos. Então nós também devemos viver unidos, todos nós, como membros de Cristo. Quando realizamos uma caminhada, não tem como uma perna ir para frente e ao mesmo tempo a outra não. Claro, uma vai para frente, outra para trás, mas no mesmo sentido do que? O objetivo de chegar ao lugar. Mas ao mesmo tempo que a gente está caminhando, a gente não manda uma coordenação para o cérebro. Olha, agora eu vou para frente, mas a minha perna esquerda vai para frente e a direita vai para o lado ao mesmo tempo. Senão a gente não consegue fazer a caminhada. E é nós também. Não tem como nós, como membros de Cristo, andarmos em direções opostas. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Romanos capítulo 6, para encerrarmos. Romanos capítulo 6, versículo 17 até o 23. Romanos capítulo 6, versículo 17 ao 23. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer
de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os nossos membros estavam para quê, irmãos? Para o pecado, antes de conhecermos a Cristo. Davam vontade de pecar, vamos pecar. E ainda se gloriava com isso. Para outras pessoas ou até para si mesmo. Olha o que eu fiz, olha que legal aquilo. Nossa, que bom isso, né? Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas há uma consequência do pecado. O falso gosto, como um brigadeiro com veneno. É gostoso, mas tem um veneno lá dentro que vai matar. Olha só. Mas agora, irmãos, nós não somos escravos do pecado, porque Cristo nos libertou do pecado, do império das trevas. A gente tem que ter isso em mente. E não podemos voltar ao velho homem. Ele morreu. Não podemos deixar ele querer ressuscitar. E os nossos membros, sim, servir para servir ao Senhor. Obrigado, irmãos.